Boa noite, turma. Sexto ano. Então vamos dar início ao nosso segundo capítulo, que vai estar trabalhando com a operação com os números naturais. E aí a gente, a princípio, nós temos quatro principais operação com os números naturais. E aqui estão eles: a adição, subtração, multiplicação e divisão. Então essas aqui são as quatro principais. Óbvio que no decorrer do tempo vocês vão aprender outras, que vai ter mais outras operações, mas vamos ficar somente por enquanto nessas quatro operações. Então vamos lá. A primeira operação que nós vamos trabalhar é a adição. A adição, o nome já está dizendo, vai adicionar, então dá uma ideia de juntar, dá uma ideia de acrescentar. Exemplo, se eu pegar 100 mais 20, ou seja, eu estou juntando os dois termos, dá 120. E assim, essa é a ideia da adição. A gente também, na própria adição, a gente vai trabalhar com um termo chamado de algoritmo da adição. O que é esse algoritmo? É um dispositivo, ou seja, é uma forma que a gente faz para fazer essas operações, para trabalhar com essas operações. Vamos dar um exemplozinho deles. Beleza, então com o algoritmo da adição, a gente vai começar a trabalhar para facilitar a nossa operação, ou seja, para facilitar as nossas contas. Então aqui eu tenho um exemplozinho, ó, 100 reais mais 70 reais mais 50 reais. Então, ó, somando 100, 70 mais 50, 220. Então, o que a gente pode observar em relação a isso? Quando estamos montando o nosso cálculo, o ideal é que a gente sempre coloque unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, centena abaixo de centena. E assim vai sucessivamente, ou seja, assim a gente vai continuando. Nessa ideia, por quê? Porque vai facilitar o nosso cálculo. Se a gente colocar isso daqui de uma forma desordenada, a gente vai ter problema no resultado final, que é o que mais importa no resultado da soma. Então, quando a gente está somando esses termos, a gente chama elas de parcela. E o meu resultado final, a gente chama ele de soma ou total. Então, no algoritmo, justamente para facilitar a nossa vida. De uma forma com que, se a gente fizer ela montada corretamente, vai nos ajudar. Caso contrário, o resultado vai sair não vai sair exatamente certo, correto. Beleza? Então vamos agora dar alguns exemplos para vocês. O próprio livro já mostra alguns exemplos e a gente vai estar trabalhando com eles. Então, nesse primeiro exemplo a gente tem aqui: Carlos tem 10 anos, Heloísa é 3 anos mais velha. Qual é a soma das duas idades? Então, para a gente resolver, a gente vamos detalhar o que está acontecendo. Então, vamos lá na solução. Primeiro, é a idade de Carlos. Qual é a idade de Carlos? 10 anos. Beleza? Segundo, Heloísa. Lembrando que Heloísa é 3 anos mais velha que Carlos. Então, Heloísa vai ter a idade de Carlos, que está aqui,
mais 3, ou seja, 13 anos. E o que a questão está pedindo? Qual é a soma das duas idades? Ou seja, 10 anos de Carlos, 13 anos de Heloísa. Ou seja, 10 mais 13 é igual a 23 anos. Beleza, turma? Então, para nós finalizarmos a primeira parte de operação com números naturais, que é a parte da adição, a gente vai finalizar com propriedades da adição. Então, temos 4 propriedades da adição. Primeiro, fechamento. Segunda, comutativa. Terceira, associativa. E quarta, elemento neutro. Então, vamos dar exemplos de cada uma delas para vocês terem uma ideia quem é quem. Fechamento, vou pegar até a ideia do próprio livro para a gente dar exemplo melhor para vocês. Então, ó, a propriedade do fechamento, ela diz o seguinte: e se nós pegarmos a soma de 2 números naturais, o resultado também vai ser um número natural. Então, não importa qual que seja esse número que vocês fizerem a operação, a resposta vai ser sempre um número do próprio conjunto natural. Ou seja, nunca vai ser uma coisa tipo de um outro conjunto. Exemplo, se eu pegar 2 números naturais, a resposta ele não vai dar um racional, ele não vai dar um número complexo. Então, o conjunto dos números são muito grandes. Naturais é só o primeiro, mais para frente vocês vão ver os outros. Comutativa, deixa eu pegar o exemplo do livro também para a gente estar trabalhando. Olha lá, a comutativa, ela está dizendo o seguinte, que não importa a ordem que vocês coloquem esse número, o resultado vai ser sempre igual. Por exemplo, 32 mais 56 é a mesma coisa, ou tem que dar o mesmo resultado de 56 mais 32. Só para a gente conferir aqui, ó, 32 mais 56 vai dar 88 igual a 88. Beleza? Deixa eu corrigir, ajeitar isso aqui. Então, ó, a ordem não vai alterar o meu resultado. Beleza? Na associativa, o nome já está meio que dizendo. Na associativa, eu vou estar associando termos. Por exemplo, eu tenho 6 mais 8 mais 12. Isso vai ser igual a 6 mais 8 mais 12. Então, ó, tá do mesmo jeito. Então, se eu associar os termos, associar é você colocar um parênteses nela. Então, ó, se eu colocar o parênteses aqui ou colocar o parêntese aqui, a minha resposta vai ter sempre o mesmo resultado. Então, ó, 6 com mais 8, 14. Mais 12. Então, ó, 6 com mais 8 com mais 12, 20. 14 mais 12 vai dar 26, igual a 20 com mais 6, o próprio 26. Então, ó, não importa a ordem que vocês vão associar esse termo. Não importa se vai ser no primeiro,
no segundo. Os dois lados dessa igualdade tem que ser igual, até porque o sinal da igualdade já está dizendo, né? Eles têm que serem iguais, não pode ser diferente. E por último, está aqui, ó, o elemento neutro. Lembrando que o elemento neutro na adição é o zero, ou seja, se vocês somarem qualquer número com o zero, com o elemento neutro da adição, vai dar zero. Então, ó, vamos lá para um exemplo. Eu tenho 6 mais 0, é a mesma coisa de 0 mais 6. Então, ó, 6 mais 0 é o próprio 6, 0 com mais 6 é o próprio 6, ou seja, não interferiu em nada agregar ou somar o elemento neutro na adição. Como atividade para vocês, eu vou postar também no grupo as atividades relacionadas à parte de adição, beleza? Então qualquer coisa, qualquer dúvida é só tirar com a gente e eu espero o trabalho entregue por vocês também via WhatsApp. Até a próxima, galera.